Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez no Frente e Verso com você. Hoje temos duas convidadas, a professora Tânia e a professora Isabel. Por favor, muito obrigada de vocês estarem aqui. Por favor, se apresentem. Nossa, nós é que temos que agradecer, né? Meu nome, Tânia Marisa Domingues Soliano, sou professora de Geografia aposentada, graças a Deus. Conseguiu, essa professora conseguiu. Você apresente-se, por favor, Isabel. Sou a professora Isabel Bonomi, sou formada em letras, língua portuguesa, mas também atuo na área de alfabetização para criança, para adultos e também sou formada em pedagogia. É um prazer, Sandra, estar aqui com você. É um e prazer. Com a Tânia também, viu? É um prazer tê-las aqui conosco, porque a educação é uma das vertentes mais peculiar e necessária no nosso Brasil, no mundo como um todo, mas no nosso Brasil nós temos que ter um olhar bem peculiar e ver as mudanças que ocorreram nesses últimos anos e o respeito que se tem envolto nesta matéria, certo? O que é a educação para você, Tânia? A educação é a base de tudo. Desde o nascer, o crescer, o interagir, tudo é educação. Então, nós precisamos e necessitamos de todos os outros segmentos, que foi tudo separado por nomes. Tudo foi separado por nomes, deram títulos, mas tudo é educação. É o crescer. É o crescer interior. Interior e exterior também. E exterior também. Isso. Não deixa de ser um crescimento, uma evolução. Uma evolução. E o que é a educação para você, Isabel? Para mim, a educação é mudança, é transformação. É a possibilidade de nós criarmos novas perspectivas. E para quê? Para a gente ser feliz. Porque nós estamos nesse mundo para ser feliz. E acredito que por meio da educação nós conseguimos ampliar o nosso olhar sobre o mundo, sobre a vida. Agora, debatendo um pouquinho, professora Tânia, você deu aula em qual lugar aqui em Guarulhos? Bom, aqui em Guarulhos eu trabalhei numa instituição chamada SESI, Ponte Grande. Que número? 129. Nossa, muitas pessoas passaram por ali. Muitos. E é interessante que agora, depois de muito tempo, eu tenho encontrado muitos alunos, muitos. E eu não os reconheço, mas eles chegam e falam, professora Tânia, só trabalhou no SESI. Nossa, eu acho isso maravilhoso. Eu fico muito feliz. Eu trabalhei em várias escolas, várias entidades, mas aqui em Guarulhos, na entidade SESI. E isso é gratificante. 129. Eu achei, nossa, muito lindo. Eu também sou educadora, dei aula aqui em Guarulhos e eu me deparo com muitos alunos e realmente nós somos únicas, estamos à frente de uma sala com 30 ou 45 alunos, então é mais fácil eles nos reconhecerem do que nós, passado alguns anos. Poucos anos, diga-se de passagem. Poucos anos. Porque eu vejo muitos alunos que eram pequenos e hoje já estão com filhos. Pois é. Eu falo, meu Deus, não fala isso, não fala. Mas essa é a vida. Na minha situação, até netos, viu? Faz tempo. Mas tudo muito maravilhoso. Eu acho tudo muito gratificante. Concordo. E você, Isabel? Então, eu iniciei super novinha, com 15 anos, na rede particular aqui em Guarulhos, trabalhei em algumas escolas particulares e com 22 anos eu entrei na prefeitura, que eu sou concursada. Antigamente era supletivo, que era alfabetização de adultos, e uma experiência maravilhosa. Eu trabalhei muitos anos com adultos, depois fui ser coordenadora pedagógica na rede municipal. Enfim, fui fazendo outros trabalhos, fui dar formação para os professores na rede municipal, que também é uma outra área muito gostosa e que a gente aprende bastante.
E atualmente estou novamente na EJA. Também já tenho uma carreira aí longa, vou fazer 30 anos de profissão. Eu comecei também nova, jovenzinha, e também estudei no SESI, viu? E eu adorava o SESI. Foi a minha primeira escola, só que foi no 398. E acho que lá é um ambiente muito acolhedor, o SESI. Isso foi muito bacana. E os professores que a gente acaba tendo essa oportunidade de conhecer, nos ajudam muito na nossa profissão. E foram marcantes, né? Porque Sim. Muitos educadores, muitos professores, vocês lembram até nome e sobrenome. Nossa! E a disciplina. Exatamente. Lembra nome, sobrenome e disciplina. Mas uma coisa está me incomodando entre as pesquisas que eu venho fazendo. O professor, antigamente, ele era valorizado? Era ou não era? Sim. Sim, muito valorizado. Mas eu tive alguns problemas. Uhum. Olha, houve um episódio, não foi na rede SESI, foi numa rede municipal, em que eu sempre tive mania de chamar o aluno de filho, porque eu sempre tratei, como trato os meus filhos, os alunos, né? Sempre fui uma professora rígida, sempre quis fazer tudo dentro do mais correto, dentro da educação, mas um dia eu cheguei para um aluno e falei assim, meu filho, por que eu disse essa palavra? Ele reclamou, ele falou, eu não tenho uma mãe negra. Isso para mim foi, foi um tapa, um choque. E daí eu passei a pedir desculpas. Quando ele estava na sala e sem querer falava, porque sempre falei. Então, não é que ele estivesse me desrespeitando. Não é assim, não. Eu não entendi. Não Não foi essa a sua interpretação? Não, nem na época e nem agora. Eu acho que é a criação. Então, quando eu falei mãe é uma coisa muito sagrada. Ele falou, não, ele se reportou direto para a mãe dele. Mas eu não acredito que ele teve a intenção de me ofender. Né? Mas isso faz bastante tempo. Ele, se por acaso ele estiver assistindo, espero que ele assista essa entrevista, ele vai lembrar do caso. Né? E eu tenho certeza que ele deve ser um excelente pai. Porque a gente só fala e reproduz o que aprendemos. Isso. É isso. E muitas vezes sem consciência, inconscientemente. Você só reproduz o que realmente você escutou, o que você aprendeu. E isso, na área educacional, uma das primeiras profissões para as mulheres que, após a abolição, depois de ter passado várias penúrias, a primeira profissão realmente da mulher negra foi ser educadora. Tanto que na escola de ofício, que começou em São Paulo, as mulheres, elas, por tomarem conta dos filhos dos patrões e por estar ensinando a ler, a escrever, algumas que foram abstraindo esse conhecimento, então a primeira profissão para as mulheres negras após a abolição da escravatura foi o papel de educadora mesmo. E você, Isabel, como eu estou falando, a profissão de educadora, de professora, hoje em dia se fala educadora, mas na época era professora, era uma profissão elitizada, né? Todo mundo queria fazer magistério, queria ser professora. E dentro das minhas pesquisas, como eu havia falado, eu fiquei muito chateada. Poucas pessoas querem ser professores ou professoras. O que vocês estão vendo nesta área que está fazendo a mudança de uma profissão tão importante que forma outras profissões? Eu acho que você abordou uma questão importante, a valorização. E essa valorização do professor, ele não passa só pela questão salarial, ele passa pela questão do reconhecimento. E esse reconhecimento, ele tem a ver também com a formação. Que formação é essa que esse professor está recebendo?
né? E o cuidado com o professor hoje, o que acontece? Nós temos as salas de aula lotadas, né? Todas. E nós recebemos alunos com culturas, com trajetórias, vivências diferentes. E aí o que acontece? E temos também, dentro da sala de aula, que eu acho que é muito importante, a questão da criança, da pessoa com deficiência. E o professor não está também preparado, ele não recebe esse cuidado. E fora isso, ele tem que trabalhar em 2, 3 lugares para poder sobreviver, né? E aí o que acontece? O professor vai ficando doente. E a doença não é só física, é uma doença psicológica, emocional. Ele precisa desse cuidado. Eu acredito que falta hoje, dentro de uma política pública, dentro do governo, o cuidado com o professor. Olhar esse professor de forma diferenciada, né? Rever essa questão do professor ter 2, 3 lugares para trabalhar, que é desgastante. A gente sente. Os novos hoje também, eles começam a ver assim, eu vou trabalhar como professor, o salário não dá, tem que trabalhar em várias escolas, enfim, está difícil, um conflito, muitos conflitos que acontecem dentro da escola, a questão da gestão, enfim. A questão de drogas. De drogas. E como é que a gente lida com tudo isso? Não que o conflito não seja bom, não seja positivo, pelo contrário, o conflito ele é importante, mas está faltando como mediar esses conflitos, inclusive na relação com o professor, né? Como é que a gente media tudo isso? E dá voz para o professor. Hoje você percebe que muitas vezes o professor não é ouvido. O que realmente acontece dentro da escola? Quais são as reais necessidades? Quais são as ideias que esses professores têm sobre a educação? Melhor do que ninguém é o professor para falar da educação. Porque, veja bem, todo mundo quer discutir educação, né? Você vê, um quer dar palpite, por que não faz assim? Outro chega, vamos fazer desse jeito, enfim. Mas ninguém vai dar palpite na profissão do médico. Ninguém chega, médico, você tem que operar desse jeito. Mas na educação, não é verdade? Estou falando alguma mentira? Não, todo é verdade. mundo dá palpite. E aí, sempre é o professor, tá vendo? Olha, a educação tá ruim porque é o Mas professor. a culpa sempre recai em cima do professor. Exatamente. Mas quando se fala desse debate que você expressou muito bem, esse debate sobre a educação, ele não poderia e não deveria ser mais amplo. Com certeza. Estarmos conversando, fazendo um debate com os pais, com os alunos, com os professores, com o corpo docente todo, mas procurar ser mais contextualizado. Exato. Porque a educação hoje, o ensino em si, para os adolescentes e para algumas crianças, ele não tem... Ele está muito subjetivo, ele não tem interesse, ele se sente assim, o que eu estou fazendo aqui? Parecendo um ET o aluno. É verdade. O que eu estou fazendo aqui? Acordei cedo, muitas vezes a escola não tem uma participação boa, em termos de conversar com o aluno, iniciativa ou atividades, para que chame mais este aluno para a escola em si, ter o prazer de estar e ir para a escola. Então, nós vamos debater isso daqui 2 segundinhos, vamos fazer um vai e volta, e voltamos já. Oi, vamos dar continuidade ao nosso assunto, que está interessante. Então, meninas, falando sobre a educação, a contextualização da educação, como nós estamos vendo a escola hoje em dia, você falou o que te incomoda seria como está a educação, o controle da efetividade do ensino-aprendizagem para os nossos alunos. Você hoje em dia está dando aula para a EJA. Isso. Então, o que a gente sente? Foi até um choque quando eu retornei, porque eu fiquei um tempo afastada da sala de aula, não da educação, né? Porque a educação a gente não consegue se afastar mesmo. Quando eu retornei à escola, eu percebi que a escola estava do mesmo jeito de quando eu saí há 8 anos atrás. E aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí a gente percebe que a questão da indisciplina, dos conflitos,
que acontecem no interior da escola não é só uma questão pedagógica, ela vai além da questão pedagógica, é uma questão política que a gente tem que discutir com todo mundo. Então, o que o aluno hoje, o jovem, eu estou na EJA, o que o jovem realmente necessita? O que ele espera? E a escola precisa dar essa perspectiva, essas possibilidades. Então, a gente até... Hoje, na escola, a gente faz essa pesquisa, a gente faz assembleia, conversa com os alunos, até para entender qual é a realidade. E nós precisamos nos adaptarmos. E o que acontece? Que eu percebo muito é que a gente também tem resistência. E a gente precisa quebrar algumas resistências. Isso é verdade. Nós, professores, a questão administrativa precisa quebrar essas resistências, né? Porque eles querem controlar. E não dá para a gente controlar tudo, a gente tem que avançar. Controle no sentido de avançar. Porque esse controle é truncado. Né? Dá licença um pouquinho. Quando você diz que 9 anos depois... 9, né? 8 anos. 8 anos, desculpa, já aumentei. 8 anos depois, você viu a mesma escola? Mas eu trabalhei essa mesma escola. Durante muitos... E não pense você que nós, professores, não fazíamos reuniões e nos preocupávamos muito o que fazer, como melhorar. Gozado, não é a mesma coisa que tentar enxugar o gelo? Por quê? Porque fazemos reuniões, colocamos no papel, mas morre na praia. E fica por ali. Porque, olha, fica por isso mesmo. É verdade. Hoje em dia, o Brasil ainda tem 2,5 milhões de crianças e jovens fora da escola. Nossa. A maioria entre 15 e 17 anos. Então, eles não veem a escola como algo que irá aumentar os seus conhecimentos, onde ele irá realmente adquirir um poder do conhecimento. Eles acham a escola um espaço inútil, onde você irá passar várias horas e estará perdendo tempo, não ganhando. Sim, sabe por quê? Nós temos uma coisa que... Bom, aí os professores têm que trabalhar um pouquinho mais. A internet. Eles acham que com o celular na mão, eles conseguem tudo. Com o celular na mão, as perguntas que ele quiser ali, eles respondem. Se eles quiserem saber geograficamente onde fica um país, o Mr. Google vai e irá lhe dar a resposta e não precisa ficar sentado no banco da escola 4 horas. Então. Onde eu poderia estar ficando, beijando, certo? Indo para o shopping. Mas ela tocou num assunto muito importante, que é a questão da tecnologia. A tecnologia, ela realmente, nós temos que aprender a lidar com ela. O que eu sinto que está faltando hoje são as relações. Como que nós trabalhamos essas relações? Porque a gente tem a tecnologia, nós temos estrutura física, material, mas a pessoa que faz a mediação, ela é muito importante e está faltando essa relação, né? Tem um sociólogo chamado Bauman, né? Zygmunt Bauman, que morreu agora há pouco tempo, e ele diz o seguinte, que vivemos tempos líquidos, que nada foi feito para durar. Inclusive as relações, elas estão muito rápidas, né? Tudo está muito rápido e a gente não está sabendo lidar com esse tipo de rapidez. É tudo muito, olha, o que funciona agora é assim, o que hoje para mim está bom agora, daqui a pouco não está bom mais. Eu quero coisas, essa rapidez torna as pessoas muito fúteis, né? E elas acelerado. não solidificam relações. E isso reflete na educação. Então, um aluno que está lá, ele está assim, olha, é muita informação, mas não tem formação. E o professor, por sua vez, também não consegue acompanhar. Ele precisa de subsídios, ele precisa desse amparo, desse apoio, para que ele possa realmente acompanhar. E é difícil, porque aí entra aquele conflito de gerações, né? Nós já temos uma outra idade, porque é como ela falou, hoje a criançada nasce já com o celular. Sim. Mexer, e a gente às vezes precisa de ajuda. E eles irão nos auxiliar. Não precisam, é verdade. Eles vão nos auxiliar. Criança de 3, 4 anos sabe mexer num celular de nova geração em 2 minutos, 2 segundos. Parece que enquanto ele estava sendo gerado, ele estava estudando informática. É essa a impressão que temos. Aí a gente se depara com
o Mister Google e nós, educadores. Nós fazemos uma pergunta em sala de aula, ou damos um trabalho, o aluno, para nos afrontar, vai logo no Mister Google e fala, professor, o que é isso? Porque eu sei, isso é isso, aquilo e aquilo outro. Aí você fica assim, mas espera lá, porque nós, enquanto educadores, nós estudamos a vida toda. A gente não para de estudar. E outra, nós não somos o computador que tem tudo. Nós não temos um HD aqui na nossa cabeça, né? Nós temos sempre que estar renovando os nossos conhecimentos, atualizando, indo em busca de assuntos pertinentes ao momento, contextualizados. Mas com o advindo da informação e da informática, dessas novas tecnologias, muitos alunos querem se colocar no nosso lugar e querem nos afrontar. Eu me deparo, que hoje em dia eu ainda continuo em sala de aula, eu me deparo com muitos alunos que vão buscar perguntas capciosas para embaraçar o professor e provar que ele sabe mais que o professor. E não é esse o caminho. E por isso que muitos estão ficando fora de sala de aula, porque acham que ter o Mister Google, ou ter, através da tecnologia, as suas respostas, não deveriam estar dentro da sala de aula. E como você bem falou agora há pouco, Isabel, a educação inclusiva. Eu vejo aí o advindo da tecnologia, muitas coisas avançando e, ao mesmo tempo, retroagindo, mas a educação inclusiva, eu não a vejo como inclusiva. Na sua época existia, professora? Já existia, sim. A educação precisa de profissionais que saibam realmente trabalhar com a inclusão. Porque são vários os tipos de inclusão. Então, o professor pode ter sido formado em Libras, entender muito bem de Libras. Mas como que ele vai trabalhar um aluno cujo problema não é esse? Então, é necessário, sim, que dentro da educação tenhamos profissionais, mais profissionais com outras habilidades. Aí esbarramos numa coisa séria. Tá bom, colocamos numa sala 30 alunos e temos 2 alunos com algum problema auditivo, por exemplo. Como vamos trabalhar todos eles juntos? Como que esse aluno que tem uma deficiência auditiva vai ficar junto com os outros se ele não sabe o que eles estão falando, o que estão fazendo? Então, é necessário que haja na sala, junto com o professor, um outro profissional que o auxilie. O que eu passei, porque eu sou educadora inclusiva, o que eu passei em termos de dificuldade nessa inclusão é assim, não é simplesmente você ter a aprendizagem da língua de sinais, que é a Libras, ou o Braille. É você desenvolver isso, um exemplo, em geografia, desenvolver este conhecimento na língua portuguesa, desenvolver este conhecimento na história, porque o aluno inclusivo, ele, na grade curricular dele, tem todas essas disciplinas. Dá licença um pouquinho. Pois não. Você colocou disciplinas, mas e nas primeiras séries? Como é que uma professora que tenha 2, 3 na mesma sala pode dar conta disso? O entrave já começa nos anos iniciais. Iniciais. Já começa aí. Por isso que muitos alunos que têm comprometimento, seja ele motor, seja ele intelectual, auditivo, visual, não chegam até a universidade, são poucos os que chegam. Pois é. E assim, né, Sandra e Tânia, não sei se vocês concordam comigo, mas existe uma outra questão muito importante, que é a questão de aceitar o diferente. Será que todo mundo consegue aceitar o diferente? Né? Porque o diferente, ele te dá um pouco mais de trabalho, ele vai romper com alguns padrões, algumas crenças que você tem. E será que a própria formação desse professor, ela é pautada nessas questões de aceitar um aluno diferente? Como você disse no início, né, do nosso bate-papo, fazia-se magistério. Eu sou da época que fiz o magistério,
Mas tem a época da normalista. Sim. E lá naquela Sim. época, Mais naquele momento, que preconceituosos. concepções vigoravam? Como é que você atuava nesse sentido? E hoje, será que a gente ainda não está tratando esse assunto como fundamental dentro da formação do professor? E mais do que isso, não é só você ter material, ter recursos humanos, mas você precisa humanizar as relações, que eu acho que é um ponto principal. E essa humanização, ela inicia na formação do professor e na formação continuada. Por isso que é importante, dentro, ou seja, do governo municipal, estadual ou particular, ter essa formação continuada para o professor, né? Estar subsidiando, apoiando, dando novas perspectivas para que ele também possa entender como funciona, como é que o mundo está funcionando. Senão a gente fica com uma distância enorme, né? Entre a realidade, o que está acontecendo, o que está chegando. Participar, o professor ele não pode ser só o transmissor de conhecimento. Pelo contrário, ele tem que ser o pesquisador, ele tem que ser o mediador. E tudo isso, ele só consegue... Exatamente. E ele só consegue quando ele tem esse apoio, ele tem esse subsídio. Por isso que eu reforço a importância da formação continuada deste professor dentro das redes, né, do governo que nós temos. Dá licença. É bom para o professor até estar trabalhando em outras entidades, estar sabendo como elas funcionam. Mas como é que ele vai ter tempo para essas pesquisas, como você falou no começo do nosso bate-papo? Ele não pode estar trabalhando em tantas escolas, porque além de serem, Claro. de terem assim como eu falei, uma visão diferente de cada entidade, Exatamente. né? Ainda ele tem que manter-se. Então não tem como estar fazendo os cursos. Então é necessário sim que se faça algo a favor, que ouçam mais os professores. Minha gente, não é fácil, não. Antigamente, e que não faz tanto tempo assim, os educadores eles eram elitizados, como nós falamos no início do nosso programa. Hoje, infelizmente, nós vemos a degradação da nossa categoria enquanto educadores, porém, é uma profissão muito importante. É a profissão a qual ensina e faz outros profissionais, certo? Vai levando o ensino-aprendizagem para outras profissões serem formadas, como médico, engenheiros. Todas as profissões têm que passar pelo banco da escola. E nós vamos dar continuidade a esse assunto muito importante. Voltamos já já. Obrigada. Oi, estamos de volta aqui com as nossas convidadas, professora Tânia, professora Isabel. O bate-papo está tão gostoso, está fluindo tão bem, porque falar de educação é uma coisa boa. É uma coisa boa e que, na realidade, nos preocupa e nos preocupa muito. Vamos abordar agora, meninas, a respeito da educação profissionalizante. Hoje existe uma preocupação do MEC e do Ministério da Educação de colocar o ensino médio profissionalizante para que os adolescentes possam escolher, ter as matérias normais e escolherem uma profissão num período como se saísse tecnólogo. Então, eu estou com 57 anos. Na minha época, que não chamava-se ensino médio, mas sim colegial, eu sou oriunda de São Paulo, eu fiz, tanto eu quanto meu irmão, eu fiz o colegial, que hoje compara-se ao ensino médio, eu fiz as matérias normais, as matérias básicas, como língua portuguesa, matemática, história, e uma matéria profissionalizante que eu escolhi publicidade, e o meu irmão escolheu administração. E isso, alguns anos, poucos anos atrás. E hoje isso está voltando como se fosse uma matéria nova. E que realmente não é novo. Estão reinventando a roda. Com certeza.
Só que naquela época funcionou, eu não sei por que parou. Eu não entendi por que houve essa dicotomia. Pá, cessaram. E agora está voltando como algo novo para resolver e solucionar o problema dos jovens no seu profissionalismo, para que eles possam realmente serem assimilados pelo mercado de trabalho. Como vocês estão vendo isso? O que vocês estão acompanhando? Eu gostaria de ter um pouquinho da opinião de vocês. Porque eu trabalhei com a Isabel na Secretaria do Trabalho, onde o curso profissionalizante sempre foi o foco para o mercado de trabalho, porque se a pessoa não trabalha, ela não tem renda, automaticamente compromete sua subsistência, não só sua, como da sua família. E hoje em dia, mais do que nunca, todos na família estão trabalhando. Dos adolescentes, que a partir dos 16 anos podem trabalhar, até os que estão aposentados e continuam trabalhando. Não tem como parar de trabalhar para que se possa ter uma renda compatível com as necessidades do seu lar. E você, como é que você vê esse curso, Isabel? Então, primeiro eu acho que a gente tem que desmistificar a história de que a educação profissional, os cursos profissionalizantes, eram para a classe operária, eram para os pobres. Porque quando se formou Sim. a questão da formação profissional, que antigamente se falava curso só profissionalizante, enfim, ou de ofícios, era para as pessoas que não podiam estudar, não podiam pagar a faculdade. Ou ir para a Faz Europa. um cursinho. Ou ir para a Europa se formar. Vai lá, faz um cursinho e aí você vai aprender alguma coisa e começa a trabalhar. Né? Então, ficou muito... As pessoas ficaram com muito preconceito. Eu não vou fazer curso profissionalizante, isso é coisa de pobre, o Senai, não sei o quê, enfim. Hoje, a concepção é outra. Eu acho que isso é um grande avanço. Por que é um grande avanço? Primeiro, porque o mundo está avançando. E com isso, até a questão dos trabalhos, dos empregos, também são diferentes. Hoje, as profissões que nós temos são diferentes das profissões de 20, de 10, de 40 anos. Algumas não existem mais, outras estão nascendo, crescendo. Então, é importante que a gente trabalhe dentro da escola a educação e trabalho. Porque educação e trabalho não podem ser vistos diferenciados ou separados. E aí, até acho que desde do ciclo 1, nós temos que já preparar, não preparar, mas trazer para dentro da sala de aula essa ideia de trabalho. Que trabalho é esse? Não só o trabalho formal, mas a questão do empreendedorismo, Sim. Enfim. Tem que ter já essa discussão. Mesmo porque hoje o aluno ele não tem muita perspectiva. Eu vou ser o quê? Eu vou fazer o quê? Para onde eu vou trabalhar? Aqui em Guarulhos, quais são as possibilidades? Então, essa discussão ela é importante. Eu vejo positivo, eu acredito que a questão da integração do ensino médio com a educação profissional, ela é muito bem-vinda, assim como o ensino fundamental, a educação fundamental, deveria também ser integrada com a educação profissional, como a EJA também. Porque o que você vê na EJA hoje? Hoje você vê na EJA pessoas já de meia idade, ou assim, acima de 30, 40, e também você vê o adolescente, o jovem que está na EJA, mas ele não tem uma perspectiva. Então, como é que nós vamos trabalhar tudo isso? Quando você tem esse ensino fundamental integrado à educação profissional, você faz um itinerário formativo. Olha, você pode começar com um curso de formação profissional inicial, de repente é o que você gostou, pode fazer agora um técnico. Depois do técnico, você faz a faculdade. Enfim, ele vai traçando o seu caminho. E, ao mesmo tempo, tem uma visão para o ensino superior. Exatamente. Porque muitos adolescentes, eu não sei como é que era lá na sua escola, muitos adolescentes, quando eu pergunto, e aí, você está estudando? Não, terminei os estudos. Como terminou os estudos? Terminei os estudos. Terminou o ensino médio e não vê um ensino superior ao seu alcance. Como se ele não tivesse direito
a acessar o ensino superior como se aquilo não pertencesse a ele. Não é de seu alcance. O dele era até um ensino médio, terminou, agora tem que arrumar um trabalho e sustentar e auxiliar a sustentar a sua família. Então, isso sempre me incomodou. Sempre me incomodou isso em relação aos adolescentes, em não se achar merecedor do ensino superior. Apesar que mudou muito com os cursos, o Enem veio a mudar, a Escola para Todos, alguns FIES, alunos, né? o FIES, começou a mudar a cabeça de alguns adolescentes, mas ainda existe. Então, você pontuou coisas excelentes. Você começou com a invenção da roda. E eu digo assim para vocês, quando eu era pequena, lá... Há pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás. Não vamos tocar nisso, né? As pessoas se formavam. Ou ela era normalista, como você citou, ou ela fazia um curso científico, aquele que tivesse um curso científico mesmo, que era chamado assim. Uhum. Ou ela fazia o colegial normal. É. Aí resolveram reinventar isso. E era um curso profissionalizante, que já saía com uma profissão. Eu, no caso, estudei, tive a sorte, graças a Deus, agradeço muito a minha mãe, que trabalhou muito para isso. Eu fiz um ginásio comercial. Num certificado que eu recebi, dizia que eu era auxiliar de escritório. E eu aprendi coisas afim mesmo. Depois fiz contabilidade antes de ir para o magistério. E, nessa época, as pessoas já faziam cursos que eram profissionalizantes. Aí resolveram modificar um pouco na educação, tirar um pouco disso e deixaram os alunos somente fazendo o que eles chamam de colegial. Agora eles viram que não dá certo isso. O aluno precisa. Quando você vai procurar um emprego, é necessário que você tenha algum conhecimento, que você saiba. Não, então você sabe só as matérias que você aprendeu no colegial, mas como profissional? Nenhuma vivência. Nenhuma vivência. Nada. Então, chegaram à conclusão disso. Mas eu gostaria de falar só uma coisinha, eu sei que não é nosso assunto no momento, mas eu gostaria só de deixar uma interrogaçãozinha. Toda criança, quando ela faz 14 anos, 13, a partir dos 12 anos, ela quer trabalhar. Ela não quer ficar em casa. Aí ela fica em casa. 13, 14, 15, 16. Será que com 16 ela tem o mesmo entusiasmo que ela tinha aos 12, 13? Se acostuma a ficar ocioso. Vai para a escola com os seus chinelinhos, vai para a escola, volta da escola, fica conversando com os colegas. Mas há um tempo atrás não era assim. As pessoas, quando chegassem aos 14 anos, o que elas queriam? Trabalhar. E punham já na cabeça, mãe, eu quero te ajudar nisso, mãe, eu vou trabalhar para comprar isso para você, para fazer isso, fazer aquilo. Não vejo como um serviço análogo, todo, não vejo isso. como um serviço escravo, como a OET coloca, né? Que é um serviço análogo que realmente criança, coloca como criança, não pode trabalhar nesse período dos 12 aos 16. Então, aí dos Você 12... pode trabalhar como aprendiz a partir dos 14. Mas então, o que acontece? Se ele não trabalha, porque trabalhar como aprendiz também é um pouco, não consegue tantas vagas. É um pouco mais difícil. Certo. É um pouco mais difícil. O que acontece? Quando ele... ele não vai trabalhar, mas ele pode procriar. Quantos adolescentes nós temos, quantas crianças, mães com 15, 16 anos? Acaba ficando ocioso, Não é? acha outra coisa para fazer. Se não for procriar, irá traficar. Ai, essa parte... São essas duas, são só As essas possibilidades. vertentes que Pois eu é. estou vendo
de possibilidades caso não trabalhe. Porque eu tenho essa reflexão e quero que você também pare e analise, porque muitos filhos iam ajudar os pais no trabalho. Então, muitos saíam, corriam, auxiliavam carregando caixas, enfim, caixas não com muito peso, Não, sim. mas uma coisa que fosse compatível com criança, né? Mas estavam ali contentes, ganhavam um trocadinho, ganhavam alguma coisa, tinham o seu dinheirinho para comprar a bala, e aí já aprendiam o valor do dinheiro, Isso. a responsabilidade em guardar, que hoje você tem educação financeira. A educação financeira a gente tinha há muito tempo atrás, Nos primeiros anos de escola. com a mesada ou com os primeiros trocadinhos que pegava trabalhando, né? Guardava, porque se quisesse comprar alguma Uma coisa tinha ali, já sabia o quanto tempo teria que guardar para obter aquela quantia, para obter aquele objeto de desejo. Então, eu fico também pensando, será que foi bom para os nossos jovens esse período ocioso? O que trouxe esse período ocioso para os nossos jovens? Já pararam para analisar e refletir qual foi, como findou esse assunto? O que você acha, Isabel? Então, até voltando um pouco dessa questão da educação profissional, da formação profissional inicial, antigamente a concepção, e que acho que o grande avanço hoje é esse, a concepção com a educação profissional não é treinar as pessoas, mas é formar em todas as suas dimensões esse humano, né? E essa formação, ela não fica estritamente, eu vou lá e faço um serviço mecânico. Então, essa formação ela tem a ver com a questão como eu me relaciono, como é que eu relaciono o trabalho que eu desejo, a profissão que eu desejo, com a cidade que eu moro, que possibilidades eu tenho, aonde eu posso me inserir, né, de que forma eu posso incluir. Então, acho que isso é um avanço. E quando você toca nessa questão, que eu também acho que é bem importante, eu sinto que os pais também, não dá para a gente fazer uma discussão dessa sem olhar o todo, sem analisar o todo. A questão, inclusive, social. Os pais de hoje são pais que também tiveram pais que não tinham muitas orientações ou não sabiam como fazer, enfim. E aí eles vão encaminhando os filhos de uma forma assim, vamos lá, vamos ver. Eu dou tudo, eu faço de tudo e não pensa muito, não discute muito essas questões dentro de casa. Por outro lado, a escola, ela recebe esse aluno e acha, bom, eu recebi o aluno, eu vou aqui passar o que eu sei, o meu conhecimento, e a família, isso sim, tem as obrigações da família, mas se a família não consegue dar conta, a escola precisa começar a chamar essa família, como você disse bem, para conversar, para discutir e até para auxiliar, né? Nessa formação. Nessa formação. Porque os pais também, você só dá aquilo que você tem. Se você não tem, como é que você vai dar para o teu filho? Né? Então, acho que é importante a gente fazer essa discussão. Eu vejo assim, sabe, Sandra e Tânia, hoje nós temos tantas coisas boas, nós temos estatutos da juventude, nós temos estatuto da criança e do adolescente, nós temos estatuto para isso, nós temos fóruns, mas, como você disse, fica só na discussão, né? No pensamento, mas a ação não está acontecendo. Muito subjetivo. Muito subjetivo. Então, acho que a gente precisa partir para a ação. E essa ação, ela não começa só lá de cima, ela começa ali na base. Então, agora, só para finalizar, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, finalizar, eu quero agradecer a você, Tânia, muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho. Isabel, muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho e obrigada pela amizade de vocês. Foi muito esclarecedor, eu espero que você tenha aproveitado bastante e esse diálogo ele continua. Eu peço para que vocês mandem mensagem no WhatsApp, o número
que está aqui embaixo. Mande, dê a sua opinião, sua sugestão, porque amanhã pode ser você aqui dando o seu ponto de vista. Por que não? Esse programa é nosso, é meu, é seu, é dela, é nosso. Muito obrigado. Frente e Verso agradece a sua audiência.